Doutora Tainá, nós temos aqui, eu estou recebendo não só no chat, mas aqui também no meu WhatsApp, né? Algumas pessoas estão entrando que não estão conseguindo, primeiro parabenizando, né, a sua fala. Mas aí vem uma pergunta interessante que eu recebi aqui do menino. Ô, professora, afinal de contas, em conceitual, o que é na prática, né? Nem conceitual na prática, o que é ser um protagonista, né? Porque a gente fala tanto, e aí sempre fica, né, quando a gente está numa equipe, porque só aquele grupo ali é protagonista. E nós falamos, né? Protagonistas somos todos nós. Mas eu acho esse momento, assim, com as suas palavras, que é tão próxima, né, aos nossos jovens, nossos estudantes, fazer essa ponte, né, do que é ser protagonista, porque existe um grupo de protagonista na escola. Isso é algo que toda vez que nós temos uma reunião, por mais que falamos, né, e evidenciamos que todos nós que estamos aqui, somos protagonistas, todos na escola. Tu poderia nos dar uma palavrinha? Com certeza. Olha, o protagonista, se você for a epistemologia ali, a ontologia da palavra, é aquele que primeiro tem a reação tem a iniciativa de agir de forma correta em resposta a algo que está equivocado. Então, quando a gente se corrige por algum motivo, alguma atitude nossa, ou quando a gente vai atrás de corrigir algo externo a gente está sendo protagonista em micro e macro espaços, né? Pequenos ou grandes espaços. Então, a gente não pode medir o protagonismo do nosso estudante porque ele, de repente, faz parte de um grupo que organiza a fila do lanche. A gente precisa oportunizar diversas formas para que os nossos estudantes sejam protagonistas. Por exemplo, a gente tem aqui Emily e João que estão apresentando o CMA virtualmente, mas existem outras habilidades também, né, que outros estudantes, talvez mais tímidos, precisem ter, eles precisam dessas outras oportunidades para que eles consigam ser protagonistas. Por exemplo, vai ver, alguns estudantes não gostam de aparecer no vídeo para apresentar o CMA, mas vai ver, eles gostam de fazer, por exemplo, um blog ou um jornal sobre isso, onde eles não vão aparecer, não vai ter foto, vai ter lá só o texto. Ou eles gostam de participar de outra forma. Então, a gente não pode pensar o protagonismo juvenil apenas como uma coisa aparente que as pessoas estão fazendo e a gente está vendo e tem como mensurar. A gente precisa entender que o protagonismo ele acontece de múltiplas formas e a gente, enquanto professor e professora, educador e educadora, a gente precisa planejar essas oportunidades de protagonismo juvenil de uma forma inclusiva e democrática, onde todo mundo sinta que consegue ser protagonista sem precisar se comparar, sem precisar, não, para eu ser protagonista eu tenho que fazer isso, não. Vamos pensar no esqueleto, lembrando, eu ter uma atitude certa, eu ter a iniciativa de uma atitude certa diante de uma coisa errada. Por exemplo, todo mundo saiu da sala e deixou o ventilador e luz acesa. Eu fui a última a sair, fui lá, apaguei a luz e desliguei o ventilador. Eu fui protagonista mesmo sem ninguém ver. Eu tomei a iniciativa correta contra algo que estava equivocado. Então a gente precisa ter esse entendimento. Até porque senão a gente vai gerar muita ansiedade nos nossos jovens, eles vão estar se comparando. Ah, não, para ser protagonista eu tenho que fazer isso. Não. É ter a iniciativa correta diante de uma situação errada. É ter a vontade de não aceitar aquilo. Acho que isso é ser o primeiro. Entendeu? Olha, gente, a gente precisa resolver isso. E não precisa ser necessariamente uma pessoa que vai na ponta da lança. Pode ser uma pessoa que dá o suporte ali atrás. Por exemplo, os meninos aqui pode ter um outro protagonista, outra protagonista que nós não estamos vendo, mas que ajudou, por exemplo, na maquiagem de Emily, ou que ajudou, entendeu? Isso também é ser protagonista. E a gente não precisa criar um manual, mas precisa deixar claro, né, que o jovem ele pode ser solução ao invés de problema. E quanto a isso, olha, eu agradeço aos meus professores e professoras, porque eles me convenceram disso. Se eu estou aqui hoje como professora também, estudante de pós-graduação, com mestrado e tal, é porque, olha, Tainá, você também pode ser solução, viu? Você não precisa ser só perreio no juízo da gente. Eu acho que é esse o caminho do que é ser protagonista.
Respondi. Perfeito, Tainá. Eu acho que essas palavras, né, a gente tem que consolidar no nosso dia a dia, né? Nós, profissionais da educação, para os nossos jovens que estão aqui